E aí, galerinha de Deus, tudo bem com vocês? Que legal, né? O meu nome é Tia Jordana e a gente vai começar o nosso culto infantil. E eu quero ler com vocês lá em Salmos, vamos abrir as nossas Bíblias, lá em Salmos, capítulo 46, versículo 1, que diz assim: Deus é o nosso refúgio e a nossa força, sempre pronto a nos socorrer em momentos de aflição. E Ele é realmente o nosso Deus, aquele que sempre está conosco, mesmo nos momentos mais difíceis. Vamos agradecer a Deus por essa semana que está iniciando, porque hoje é domingo e é o primeiro dia da semana. Amém? Vamos orar e agradecer a Deus. Deus amado, nós te agradecemos, Pai, por estarmos na Tua presença, te adorando, te exaltando, rendendo louvores, adoração a Ti, Jesus, que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Muito obrigada, Deus, por todas essas crianças que estão assistindo, Senhor, esse vídeo. E fala, Senhor, a cada coraçãozinho, a cada mente, e que o Teu amor e que a Tua graça venha tocá-los, em nome de Jesus. Amém. Então vamos começar a nossa primeira música, que fala sobre a armadura de Deus. Vamos lá? Me preparo para a luta, visto agora a minha armadura. Contra o pecado e tudo que é mal, eu vou guerrear. O Senhor dos Exércitos é quem me dá força e poder. Só com Ele vou vencer, só com Ele vou vencer. Alto! Direita, vou ver. Meia volta, vou ver. Esquerda, vou ver. Descansa. Pronto pra retaguardar. Sentido. Marca, passo. Me preparo para a luta, visto agora a minha armadura. Contra o pecado e tudo que é mal, eu vou guerrear. O Senhor dos Exércitos é quem me dá força e poder. Só com Ele vou vencer, só com Ele vou vencer. Cinto da verdade, couraça da justiça, sapatos da preparação pra anunciar a paz, escudo da fé, capacete da salvação, espada da palavra de Deus. Me preparo pra lutar, visto agora a minha armadura. Contra o pecado e tudo que é mal, eu vou guerrear. O Senhor dos Exércitos é quem me dá força e poder. Só com Ele vou vencer, só com Ele vou vencer. Aleluia, glória a Deus, você é um vencedor. Agora a gente vai cantar uma música super legal, que talvez você não conheça, mas você vai aprender agora. Ela é muito legal, porque fala sobre como a vida é muito boa. Ela é muito legal. E mesmo em meio em momentos difíceis que nós estamos vivendo, nós podemos ajudar as pessoas, fazer a diferença e cumprir o propósito de Deus aqui na Terra. Amém? Eu abro a minha janela e vejo tanta coisa bela. O céu, o sol, os passarinhos, um casal idoso bem gentinho. Eu vejo a menina lendo e seu irmão ali correndo. E perto amigos jogando bola, do outro lado gente indo pra escola. A vida é tão boa, eu não estou aqui à toa.
estou aqui para amar, pra sorrir e pra cantar. A vida é tão boa, eu não estou aqui à toa. Estou aqui para amar, pra sorrir e pra cantar. Eu abro a minha janela e vejo tanta coisa bela. Família rindo, fazendo selfie e orando a Deus. Um jovem agradece e mesmo quando estou sofrendo, com Deus então vou entendendo que sempre posso ajudar, que sempre há razão pra amar. A vida é tão boa, eu não estou aqui à toa. Estou aqui para amar, pra sorrir e pra cantar. A vida é tão boa, eu não estou aqui à toa. Estou aqui para amar, pra sorrir e pra cantar. Oh, 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 oh. E aí, crianças, vocês gostaram das músicas? Foi bem legal, né? Bem divertido. E agora a gente vai ouvir a palavra de Deus e ficar bem atento ao que a tia vai falar, tá bom? Um beijão e fiquem com Deus. Oi, crianças. Tia Natácia tá de volta para mais uma vez a gente estudar aqui uma porção da palavra do Senhor, conhecer um pouco mais sobre o que Deus quer para nós e o que Ele espera de nós. Então, vamos lá? Então, hoje a gente vai estudar um pouquinho lá no livro de Efésios. Mas antes da gente começar a conversar aqui sobre as Escrituras e sobre o que Deus tem para nos ensinar, a gente vai orar, né? Porque a gente sempre tem que pedir pro Senhor, pro Espírito de Deus nos orientar, nos capacitar e para que Ele fale conosco todas as vezes que nós lemos as Escrituras. Então, vamos lá comigo. Fechem os olhinhos e cabeça baixa. Pai querido, amado Deus, nós te agradecemos, Senhor, por todas as bênçãos, Pai, derramadas sobre nós. Te agradecemos, Pai, pela liberdade que temos, ó Deus, de estudar a Tua Palavra. Obrigada, Senhor, porque Tu tens tocado, Senhor, o nosso coração. Obrigada, Pai, porque temos sido, ó Deus, Teus servos, Pai. Não porque é ordem, Senhor, mas porque nós Te amamos, nós louvamos o Teu nome, nós Te glorificamos. Nós amamos, Pai, Te servir. É com amor, Paizinho, que nós fazemos tudo para Ti. Tudo que nós fazemos, pensamos, Senhor, é para Ti. Pai querido, eu Te peço por cada criança, Senhor, que está assistindo, por cada família, Pai, aqui representada, abençoa, guarda cada um de nós, Pai. Guarda a nossa saúde, guarda a nossa família, guarda, Senhor, as pessoas que amamos, Pai, que nós possamos, Senhor, através, Senhor, do Teu Espírito Santo, proclamar também o Teu Evangelho para aqueles que ainda não conhecem, Senhor, a Tua Palavra. É a oração que nós Te fazemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, crianças, como a tia falou, hoje a gente vai falar um pouco de Efésios. E lá na carta de Efésios, a gente vai falar de uma armadura que Deus nos deu. Todo mundo aqui, com certeza, já assistiu algum filme que tem soldado, né? Que tem luta, alguma coisa do tipo. Então, todas as pessoas que lutam, que vão para batalhas, o que é que elas vestem? Uma armadura. Para quê? Para se proteger. E a gente, cristão, nós também temos uma armadura. Deus nos deu uma armadura poderosíssima. E a gente vai já saber qual é. Então abre aí todo mundo no livro de Efésios, capítulo 6, pra gente ler aqui que armadura é essa. Vamos lá. Peguem a Bíblia de vocês para acompanhar junto com a tia Natácia.
no capítulo 6 de Efésios, lá no versículo 13. Todo mundo já abriu aí? Muito bem. Então a tia vai começar a leitura. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E aí, gostaram dessa armadura? Essa armadura é muito poderosa. E aí, esse livro de Efésios, a tia vai falar um pouquinho sobre ele, para a gente poder falar da armadura. O livro de Efésios, ele foi escrito por Paulo. Isso, Paulo, aquele que perseguia os cristãos, que não acreditava a princípio em Jesus Cristo, perseguia todos aqueles que criam no nome de Jesus, até que um dia ele, a caminho de Damasco, ele foi parado. Ele viu uma grande luz em cima dele, e aí ele caiu e ele também ouviu uma grande voz. A voz que Paulo ouviu era de quem? Crianças? De Jesus Cristo. Isso mesmo. E Jesus falou para ele: Paulo, Paulo, por que me persegues? E aí, desde esse dia, Paulo reconheceu Jesus como Senhor e Salvador da vida dele. E desde então, desde esse dia, Paulo começou a seguir e a obedecer aquilo que Jesus tinha como propósito na vida dele. Então foi este homem que escreveu esta carta. Mas, tia Natácia, por que Paulo escrevia cartas? Naquela época, eles não tinham telefone, celular, e-mail para se comunicar. E então Paulo, ele fazia viagens missionárias. Ele viajava para as nações próximas, fora de Jerusalém, que foi onde Jesus viveu e pregou o evangelho, a salvação. Então Paulo viajava para nações próximas para pregar o evangelho de Jesus, porque as pessoas não tinham como saber de Jesus se alguém não fosse lá contar de Jesus. Não tinha televisão, não tinha noticiário, não tinha rádio, não tinha nada disso. E aí Paulo foi até essa cidade, conheceu e fez muitos amigos lá na cidade de Éfeso, onde eles não conheciam Jesus. E lá Paulo fundou uma igreja e muitas pessoas lá creram em Jesus. E Paulo tinha que ensinar essas pessoas a como viver de acordo com a vontade do Senhor. Tinha que repassar os ensinamentos de Jesus. Então, se Paulo não podia estar sempre na mesma cidade, ele se preocupava com as pessoas. Então ele mandava cartas para dizer para elas, perguntando como elas estavam, para dizer como que elas tinham que se comportar depois que aceitassem Jesus, Qual o comportamento que Jesus quer de todos nós. Então ele escreveu várias cartas no Novo Testamento, Tem várias cartas de Paulo. E uma delas é a carta de Efésios. Éfeso era uma cidade. E Éfeso era uma cidade. E Efésios eram as pessoas, a igreja daquela cidade, certo? Então, essa carta Paulo escreveu aproximadamente, mais ou menos ali, 60 anos depois de Cristo. Então, depois que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, Paulo escreveu essa carta mais ou menos aí 60 anos depois, tá? E Paulo, ele na época que escreveu essa carta, ele estava preso já na cidade de Roma, certo, crianças? Vocês devem conhecer um pouquinho da história de Paulo, mas a tia vai fazer aqui uma retrospectiva para a gente poder entender como que ele chegou aqui, certo? Então, ele estava preso lá na cidade de Roma. E essa carta, tinha o propósito, de fortalecer a fé cristã
dos crentes da cidade de Éfeso e explicar a natureza, né, e explicar a importância da igreja, do corpo de Cristo, das pessoas estarem juntas, unidas, né, das pessoas caminharem juntas o mesmo caminho que Jesus, nos ensinamentos de Jesus. E essa carta, como Paulo estava preso, alguém foi visitar Paulo, né? Então, Tíquico, que era um amigo de Paulo, visitou ele lá na prisão e eles conversaram e Paulo disse: nossa, eu quero escrever para os meus amigos da cidade de Éfeso. Então, ele escreveu a carta e ele enviou através do amigo dele, o Tíquico. Então, Tíquico, ele que levou a carta até a cidade para ser lida não só na cidade de Éfeso, mas para ser lida também nas cidades em que Paulo pregou a todos os cristãos. E até hoje a gente lê essa carta que Paulo escreveu há muitos anos atrás, né? E a gente pode perceber o cuidado que Deus tem conosco, sempre preparando, sempre cuidando e nos ensinando tudo aquilo que nós devemos saber para ficar firmes no caminho do Senhor. Então, depois de fazer essa retrospectiva, a gente vai começar a estudar a armadura. Então, são 6 partes da armadura que Paulo fala aqui no texto. Se vocês prestaram bem atenção, vocês conferiram. E a primeira parte que Paulo fala da armadura é a seguinte: é o cinturão. Ele diz que nós devemos estar vestidos com o cinturão da verdade. O cinturão, na armadura romana, ele era usado como um cinto, né? O nome já até diz, né, criança? Cinturão, ele era um cinto. Esse cinto, ele tinha o objetivo de prender todos os pontos da armadura. Então, eles vestiam a armadura e era esse cinto que segurava toda a armadura. Vocês devem lembrar, né? Da armadura, né, que Davi vestiu. E Davi disse: não, com essa armadura aqui eu não luto com Golias, não. Era muito grande para Davi, né? Então, o cinturão, ele fazia parte, era um dos elementos da armadura. E aqui, para nós cristãos, nós devemos vestir o cinturão da verdade. Mas, tia, o que é vestir o cinturão da verdade? É a gente crer sempre no que for verdadeiro. É nós sermos verdadeiros. Né? Nós devemos estar sempre lutando contra as mentiras, o engano, né? A gente tem que estar sempre prestando atenção, porque o mundo, ele quer nos enganar, né? Nós temos um inimigo e ele não quer que a gente siga o caminho de Jesus, e a gente deve estar bem atento para essa batalha, né? Por isso a gente vai vestir uma armadura, para poder a gente estar firme no caminho do Senhor, para a gente não perder, para lá no final a gente vencer, porque nós somos vitoriosos no nome do Senhor Jesus. Amém? Então, vamos lá. Então, o cinto romano, ele também tinha a função de defesa. Era no cinto romano que era guardado a espada, que era presa a espada. Mais tarde a gente vai falar da nossa espada, da espada do cristão. Mas vamos lembrar aqui, então, o cinturão, ele é muito importante, porque ele prende toda a armadura e a gente deve o quê? Para prender todo o restante da armadura que a gente vai ver, nós devemos estar com o cinturão da verdade. Então, lembrem-se, crianças, nós não devemos cair no engano, nós devemos sempre lutar contra a mentira, nós devemos sempre buscar a santidade. A gente sempre tem que buscar a verdade, porque só tem um caminho verdadeiro. Qual é? Jesus. Isso mesmo. Jesus, ele disse, né, pra gente: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão através dele. Então, crianças, Jesus é a verdade. Então, o que Paulo está querendo dizer aqui é que nós temos que aceitar Jesus de todo o coração, né? Nós temos que lutar com essa verdade no nosso coração.
aceitar, nós temos que ser verdadeiros e nós temos que nos afastar de tudo aquilo que é enganoso, que é mentiroso, certo? Então vamos para o próximo elemento da nossa armadura. O segundo elemento é a couraça. Couraça? Mas o que é isso, tia? A couraça, ela é uma peça frontal. Ela dava segurança, protegia tanto a parte da frente aqui, da frente, do coração, dos pulmões, quanto a parte das costas. Então ela fazia proteção dos nossos órgãos vitais. Tio, o que são esses órgãos vitais? São órgãos que não pode faltar para a gente estar vivo, eles não podem parar de funcionar, que são o coração, os nossos pulmões e outros órgãos que também são vitais. Mas essa peça, que é a couraça, ela protegia essa parte aqui da frente e de trás, a parte das costas também. E a gente tem que ter bastante cuidado, porque o nosso coração, ele é muito atacado pelo inimigo, através de mágoas que a gente fica guardando, através de cobiça. Quem aí nunca guardou uma raiva, né? Quem aí fica com raiva e diz, nunca mais eu quero falar com aquele meu amigo, ele não é mais meu amigo, não quero mais falar com ele. Então, quantas vezes a gente guarda no nosso coração coisas ruins, coisas que não vêm de Deus, sentimentos que não são agradáveis ao Senhor. Então, nós temos que prestar muita atenção, temos que proteger o nosso coração. A couraça, Paulo vai falar que a couraça, né, essa parte da armadura, ela é da justiça. Isso mesmo. O nosso coração, ele tem que ser guardado somente para Jesus, porque Jesus, ele nos justificou. Isso mesmo. Através de quê? Do seu sacrifício na cruz. Nós somos justificados, nós somos agora, diante de Deus, justos, porque nós somos vistos por Deus através do sacrifício de Jesus por nós. Então, nós devemos ter essa certeza no nosso coração. Nós não devemos guardar coisas ruins do nosso coração. Devemos proteger o nosso coração, porque nós temos a salvação. Nós temos a justiça do Senhor. E a justiça de Deus, ela nos protege do inimigo. Justamente porque nós temos a salvação. Nós estamos sempre protegidos do inimigo. E aí, a gente vai pro terceiro ponto da nossa armadura. Os sapatos. Isso mesmo, os sapatos. Quem aí quando sai de casa para passear, para ir para a escola, para ir pro médico, vai descalço, hein? Eu não vou descalço, vocês vão? A tia não sai descalça. Por quê? Porque a gente vai machucar o nosso pé, a gente vai ferir o nosso pé, a gente pode tropeçar, né? Então, todo mundo aqui sai calçado, não sai? E a gente, como cristão, também não pode sair, não pode viver sem os nossos sapatos da preparação para divulgar o Evangelho. E isso, nós devemos estar sempre prontos para falar sobre Deus, para falar sobre a palavra do Senhor. Nós devemos sempre nos sujeitar à vontade do Senhor. Nós devemos estar sempre preparados para andar pelos caminhos que o Senhor preparou para a gente. Então, nós devemos sempre estar calçados no Evangelho, no Evangelho da paz, que é o quê? A mensagem de Jesus, né? O Evangelho é a mensagem, são as boas novas, né, da ressurreição, da salvação do nosso Senhor Jesus, que Ele proporcionou para nós. Então, os sapatos que Deus nos deu, eles representam uma motivação para a gente seguir proclamando a verdadeira paz, que está disponível em quem, gente? Em Deus, exatamente. Então, nós devemos estar sempre preparados.
sempre com os nossos sapatos nos nossos pés. E aí, a gente vai para a quarta parte da nossa armadura. A quarta parte é o escudo. Quem aí não já assistiu um filme? E eu aposto que vocês sabem para que serve um escudo. O escudo é sempre para quê? Para se proteger. Isso. Então, um escudo, naquela época, né, na época dos romanos, na época que eles viviam em guerra, os estudiosos falam que o escudo ele tinha mais ou menos 1,5 metro, do tamanho da tia quase. A tia tem quase 1,5 metro. Pouquinho mais só. Já imaginou um escudo assim bem grandão, né? E esse escudo eles levavam na guerra para se proteger do inimigo, né? Porque o inimigo atacava e eles também molhavam o escudo. Geralmente esse escudo era feito de pele de animais, e aí eles molhavam esse escudo para que as flechas, né, que vinham muitas vezes com fogo, não deixasse que a pessoa pegasse fogo. Então eles se protegiam com aquele escudo. E aí, o que Paulo vai falar sobre o nosso escudo do cristão? O nosso escudo é o escudo da fé. Isso mesmo, crianças. Nós vamos nos proteger com a nossa fé. Nós nunca podemos duvidar do nosso Deus. Nunca podemos duvidar da grandiosidade, do poder de Deus, do poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Nunca, nunca, nunca. Nós temos que ter fé. Mas, tia, o que é fé? Fé é a gente crer naquilo que a gente não consegue ver. Então, a gente não consegue ver Jesus, a gente não consegue ver Deus, né? Ver a pessoa deles, mas a gente consegue sentir eles, a gente ouve a voz de Deus, a gente vê as coisas, né, que Deus criou, e a gente pode adorá-lo dessa forma, né, de várias formas, né? Louvando, orando, né? Então a gente pode sempre adorar e louvar a Deus, engrandecer o nome do Senhor. E a gente não pode perder a nossa fé. A gente não pode acreditar no que as outras pessoas dizem sobre o nosso Deus. Nós temos que conhecer o nosso Deus. Nós temos que ter certeza que o nosso Deus é o único que tem poder. É o único Deus que criou os céus e a terra e tudo que existe. Então, crianças, vocês têm que ter muita fé, tá bom? E aí a gente se defende com fé, porque tendo fé a gente sabe quem está nos protegendo. A gente sabe que a gente não consegue ver, mas a gente tem a certeza de que é Deus que nos protege, que nos guarda, que nos guia, né? Que está no controle de todas as coisas. A gente pode até não saber o que vai acontecer com a gente, mas Deus sabe de tudo. Deus sabe de todas as coisas. E aí, agora a gente vai falar do quinto elemento da nossa armadura. O quinto elemento é o capacete. Bom, capacete também é fácil da gente saber, né? Quem aí não já andou de bicicleta, de patins e teve que botar o capacete pra quê, gente? Pra gente não machucar o pé? Não, né? Pra gente não machucar a cabeça. Isso mesmo. Então, o capacete é para proteger os nossos pensamentos. Isso, para nos proteger daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente ouve. O capacete, quando Paulo fala sobre ele diz que o nosso capacete é da salvação. Olha que maravilha! O nosso capacete, os nossos pensamentos, eles estão ligados à salvação que Jesus nos proporciona. A nossa certeza de que é através de Jesus Cristo que nós teremos a vida eterna. O capacete, ele sempre vai proteger a nossa mente para que a gente não tenha dúvida nenhuma de que a salvação vem por meio do nosso Jesus Cristo.
vem por meio do sacrifício que ele fez na cruz por nós. Então, a gente tem que se proteger os nossos pensamentos, para a gente nunca duvidar dessa afirmação de que o Senhor Jesus é que é o nosso Salvador. E depois do capacete, a gente tem a nossa última parte da armadura, que é a espada. A espada, ela também é uma arma de ataque. Ela é de defesa e ela é de ataque. E aí, nós que conhecemos a palavra de Deus, sem dúvida nós venceremos. Sabe por quê? Porque a espada, ela é a palavra de Deus. Isso mesmo. A espada representa a palavra do Senhor. Nós devemos sempre estar atentos nessa luta que nós vamos enfrentar, né? Nós devemos sempre estar atentos e nós devemos sempre estar pautados na palavra do Senhor, né? Se defender com a palavra do Senhor. Nós devemos proclamar a palavra do Senhor. Então, né, a gente sempre vai vencer quando a gente tiver a espada da palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus é verdadeira. É Deus falando conosco. Então, vamos lá. Vamos recapitular a nossa armadura, que eu tenho certeza que vocês já gravaram tudinho. Então, vamos recapitular e vamos vestir nossa armadura. Vamos, crianças, vestir nossa armadura? Então, vamos lá, ó. Se prepara. Se prepara porque a gente vai se vestir para essa luta que a gente tem que vencer no final, hein? Nós somos de um time vencedor. O nosso time já venceu. Vocês sabem disso. Nosso time já venceu. Jesus já é vencedor. Mas a gente tem essa batalha. Enquanto estivermos vivendo aqui nesse mundo, a gente precisa batalhar. A gente precisa perseverar. Estar sempre firmes no caminho do Senhor. A gente não pode cair nem vacilar, não. Então vamos lá, vamos vestir nossa armadura e a gente vai recapitular aqui. Olha só, prestem bem atenção. Então a gente vai vestir o cinturão. O cinturão de quê, crianças? De quê? Deixa eu ouvir. Da verdade. Isso. Temos que vestir o cinturão da verdade. Sermos verdadeiros, falar sempre a verdade, nos afastar de tudo que é enganoso. Combinado? Segundo, a gente vai vestir o quê? A couraça da justiça. Isso, a couraça da justiça, para a gente ter a certeza que nós somos justificados através de quê? Do sacrifício de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Terceira parte, os nossos sapatos. Os nossos sapatos para quê? Para proclamar o Evangelho. Então, a gente precisa vestir e sempre estar calçados nos nossos sapatos para andar de acordo com a vontade do Senhor, para que a gente proclame o Evangelho onde quer que nós estejamos, né? E muitas vezes não é só falado que a gente proclama o Evangelho, não. Não é só falando que a gente proclama o Evangelho. Mas muitas vezes também com as nossas atitudes as pessoas percebem se a gente tá ou não nos caminhos do Senhor. E aí a gente vai vestir o que mais agora? A gente vai pegar o nosso escudo da fé. Isso mesmo, crer que Jesus é o nosso Senhor, crer que nosso Deus é verdadeiro. E aí a gente vai pro capacete da... Deixa eu ouvir aí. Grita bem forte aí pra tia Natácia ouvir. Capacete da salvação. Nós temos que viver com a certeza de que o nosso Deus, Ele já fez todo o sacrifício, né, que precisava ser feito para nos salvar. Nós somos salvos, viveremos a vida eterna junto com Jesus nos céus. E aí a gente vai pegar a nossa última parte da armadura, que é a nossa espada. A espada da palavra de Deus. Isso mesmo. Devemos sempre conhecer, ler, nos aprofundar e saber que
tudo que está escrito na Bíblia é palavra de Deus. Tudo que está escrito na Bíblia é Deus falando com a gente. Então, como que a gente vai conhecer a Deus? Como que a gente vai se aproximar de Deus? Como que a gente vai saber tudo que Ele quer para a nossa vida, tudo que Ele não quer que a gente faça, se a gente não conhece, não é mesmo? Então, nós precisamos sempre ler a palavra de Deus, porque tudo que está na Bíblia é importante para as nossas vidas. Tudo que está na Bíblia nos ensina. Tudo que está na Bíblia, nós devemos seguir todas as instruções do Senhor Jesus, né? Nós devemos ler e seguir e nos aprofundar no conhecimento da palavra de Deus, porque é Deus falando conosco, certo, crianças? Então, depois todo mundo aí já vestiu a armadura, já tá sabendo tudo, gravem no coração de vocês, porque é muito importante, porque muitas vezes nas situações do dia a dia a gente vai precisar lutar ou se proteger de alguma forma, e a gente vai precisar usar esses elementos da nossa armadura, tá certo? Quando algum coleguinha chamar você para fazer uma coisa que você sabe que não deve, ou que ele chame você para fazer uma coisa escondido da sua mãe, do seu pai, então você sabe que você tem que falar sempre a verdade, que você não vai por aquele caminho. Então nós devemos sempre nos proteger, nos defender. E esses aqui são elementos muito importantes para que a gente se defenda dos ataques do inimigo, das armadilhas do nosso inimigo. Então, crianças, por fim, a gente precisa também de um outro elemento muito importante, a oração. Nós precisamos orar todos os dias, precisamos orar sempre. Tia, mas como que ora todo dia, o dia todo? A gente tem sempre que lembrar de Deus. Nós temos sempre que acordar e lembrar que Deus nos deu a vida, que Deus está dando o nosso alimento. Então nós temos sempre que estar orando, lembrando e exaltando o nome do Senhor. Mesmo que a gente não esteja ajoelhado, mas isso é muito importante também, ter um momento a sós com Deus. Nós precisamos passar todos os dias pensando, lembrando e sabendo que tudo aquilo que a gente recebe vem do Senhor. Deus está no controle de todas as coisas. Muitas vezes a gente pode até achar que não, mas Deus sabe de todas as coisas. Muitas vezes a gente passa por momentos difíceis e a gente não sabe por quê. E a gente se pergunta, mas por que Deus isso está acontecendo? Mas nós cristãos, nós temos um Deus que nos ama, um Deus que é todo-poderoso, um Deus que só quer o nosso bem. Então, muitas vezes a gente não entende o que a gente está passando, mas Deus tem um propósito e um objetivo muito importante no final de tudo que a gente passa. Então, nós temos que aprender sempre a confiar no Senhor, confiar na palavra de Deus, confiar que Deus, Ele nos ama e Ele nos quer bem. E é isso, crianças. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Espero que vocês tenham vestido essa armadura e não tirem mais a armadura, hein? Lembrem-se que a gente, como cristão, deve sempre estar preparado. A gente deve sempre estar vestido com a nossa armadura do cristão.